Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando rica e poderosamente no teu coração, abençoando a tua família, você, povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Só temos que te louvar a Deus pela sua vida. E aqui mais uma vez estamos ministrando aqui a escola dominical, primeira vez, né? As outras quem falou foi a bacharel Márcia, e espero que eu também esteja no mesmo nível abençoado, que você possa compreender e que a mensagem possa chegar clara aí, né, até o seu lar. Vamos orar, vamos falar com Deus, baixe sua fronte, né, quieta, desliga tudo. É esse momento de você buscar, né, estar entrando em contato com Deus. Pai de amor, Deus bendito, esse momento, Pai, que o teu povo se reúne para estudar a tua palavra, abençoa cada um, fala ao nosso coração, que possamos, ó Pai, nesse momento de reflexão, de adoração mesmo, pela forma virtual, te louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Continua abençoando o teu povo, sarando aqueles que precisam, trazendo paz e alegria e refrigério ao coração. Só temos que te louvar e te agradecer por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando nossos estudos, que está na nossa revista de Daqui, Fazer Discípulos, e hoje vamos dar continuidade, né, ao Discipulado e à Cruz, que é a lição de número 7. Então, que possamos estar meditando e nos preparando para essa mensagem maravilhosa. Então, vamos, nesse momento, ouvir uma mensagem que Deus tem para falar ao teu coração nesse momento através de um belíssimo cântico. Escute o que Deus tem para você. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar,
Amém, é verdade. Ainda existe uma cruz. Não podemos esquecer, né, que a cruz de Cristo devemos estar lembrando sempre. Não somente achar que tudo é muito fácil, mas existe uma cruz. Então, discipulado e cruz é nossa mensagem desta manhã sobre, né, discipulado. Marcos 8, 27 a 38. E para facilitar a nossa leitura, eu vou disponibilizar para nós, né, e para você acompanhar junto essa leitura. Diz assim, Marcos 8, 27 a 38. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavras do Senhor. Creio que você leu, você acompanhou comigo. Então nós vamos estar conversando sobre discipulado. E na palavra do pastor João Pipe, vai nos convidar a gente entrar nesse momento de ser discípulos. Diz assim: o caminho que Jesus percorreu não é fácil, mas é glorioso. Nós vimos quem ele é e o que fará. Agora ele nos convida a acompanhá-lo. Amém? Você está preparado para isso? Está disposto a seguir Jesus nessa caminhada? Então que Deus possa te abençoar. Então fala sobre, né, esse discipulado e cruz. E vem a primeira questão do nosso estudo, é o que você entende por negar a si mesmo? É negar as coisas dos outros, é negar, parar de ficar sem alimentar, é negar de querer trabalhar, de só querer ficar em casa agora, como nesse momento. O que será negar a si mesmo? Vamos ver que resposta tem aqui sobre negar a si mesmo. Fazer a vontade de Deus. Olha que legal. Fazer a vontade de Deus. Que tem muitos que querem fazer a sua própria vontade, mas não quer fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente busca a Deus, a gente não tem a vontade, né, nossa de querer fazer os nossos desejos, mas a nossa vontade principal é fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Em segundo lugar, o que quer dizer tomar a sua cruz? É eu fazer uma cruz de madeira bem pesada e colocar nas minhas costas e sair andando pela rua? Ou se ela for muito pesada, quem sabe eu coloco umas rodinhas atrás e fica mais fácil de eu fazer uma longa caminhada. Como você entende tomar a sua cruz e seguir? Mas Jesus não já carregou aquela cruz pesada até o Calvário? O que seria isso, tomar a sua cruz? Ser seguidor de Cristo. Porque com certeza nessa caminhada de ser seguidor de Cristo não é fácil. Tem uma caminhada que você vai ver que tem muitas pedras pelo caminho, tem muitos espinhos,
E tem hora que não é fácil. Por isso que tomar a sua cruz é seguir a Cristo, olhando para Cristo. E quais são as implicações de seguir a Cristo? Será que é fácil? É oba-oba? É tudo mil maravilhas? É a melhor coisa ser seguidor de Cristo, não importa o que aconteça. Você pode largar toda a riqueza e seguir a Cristo, né? O que seria seguir a Cristo? É morrer para o mundo. Mas eu estou vivo, sou tão novo, já está morrendo tantas pessoas aí com esse Covid-19, não é? Morrer para o mundo é morrer os seus desejos pecaminosos, a sua vontade de as coisas mundanas, mas você buscar seguir a Deus, obedecer a Deus e viver para Deus. Amém? Você entende isso? Você consegue compreender isso? E mais uma coisa, a morte de Cristo foi algo prematuro e acidental? Então, se nós somos seguidores de Cristo, a Bíblia fala que ele morreu por nós e você compreende, já ouviu falar, se não ouviu, só pesquisar. E Cristo morreu na cruz por nós. Foi algo que aconteceu assim de repente, ninguém estava prevendo. O que você acha? Né? Foi algo prematuro, não estava na hora ainda, né? Devia ter casado, ter filhos, ter uma vida normal aqui na Terra. A morte prematura não, porque já estava nos planos de Deus. E isso já está registrado lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz, olha o que a palavra diz ao seu coração. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o triunfo de Jesus na cruz. Então, desde Gênesis, Apocalipse fala da vinda de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição e da sua glorificação nos altos céus com o Pai. Então, não foi algo que aconteceu por acaso. E por que era necessário o sacrifício de Cristo? Por que o sacrifício de animais não era eficiente, não era necessário? Por que tinha que oferecer um próprio Senhor Jesus, né, o próprio Filho de Deus? E aí, mais uma vez, nós vamos nos voltar à palavra, que diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. E aí nós podemos ler, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Que interessante. Por quê? Porque, como Deus fez o pacto com o homem, se você for ler lá os profetas, os livros do Antigo Testamento, havia sim o sacrifício de animais. Só que com o tempo, o ser humano, os líderes religiosos, pararam de oferecer a Deus o que é melhor, o que é bom. Você lê isso lá no último profeta Malaquias. E aí então Deus se entristeceu do seu povo, e aquele sangue que era voltado para os sacrifícios, já não era mais suficiente para o perdão dos pecados. E aí você lê lá em Malaquias, não vou ler que é muito grande, Malaquias capítulo 1, né? Você pode ler também o capítulo 2, fala muito sobre isso, que já trazia animais imperfeitos, com defeito, de qualquer jeito, e Deus não aceitou isso. Então, para que Deus perdoasse o nosso pecado e nos livrasse da condenação eterna, teria que ser algo perfeito, puro, que foi o seu próprio Filho, Jesus, e derramado o seu próprio sangue. E João Batista chega a dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de animais era apenas uma sombra do que viria de vir. E Jesus foi o verdadeiro Cordeiro de Deus, macho, sem pecado, e conforme a lei prescrevia que deveria ser desse jeito. Então, qual é o resumo da mensagem da cruz? É somente coisa boa, somente coisa ruim? O que diz aqui a resposta? A salvação do pecador, João 3,16. Quem não conhece João 3,16? Jesus morreu pelos pecadores, para que você tivesse uma nova vida, para que você fosse resgatado até os céus. E mais uma coisa para você estar pensando, quais são as consequências para a igreja da remoção da centralidade da cruz? Hoje muitos não querem falar da cruz, não querem falar de pecado, não querem falar de que precisamos mudar, ter uma nova vida, ter um testemunho, né? Hoje em dia se vê muito falta de testemunho no meio evangélico, e há uma consequência. Que consequência seria essas? Culto antropocêntricos. Que seria isso? Onde tudo gira em torno do homem com suas vontades e necessidades.
não é mais adorar a Deus, mas agora é o homem, é o ser humano, homem e mulher, né? Ser humano que as pessoas estão idolatrando, adorando e querendo fazer a vontade. Então se esqueceram da cruz, se esqueceram de quem realmente deveria adorar, o único, suficiente Salvador. E qual é a essência da pregação paulina sobre a cruz de Cristo? A cruz de Cristo. Né? A essência da pregação não é o viver bem, não é só o sofrimento, mas é a pregação, é a cruz de Cristo, porque ela é um divisor de águas, onde vai mostrar quem está com Cristo, quem está sem Cristo, aqueles que buscam e aqueles que não querem saber de viver uma vida real como deveria. Então, já acabando essa parte introdutória, vamos começar agora, né, para não demorar muito. Primeiro, o discipulado proporciona a compreensão da mensagem da cruz. É que a Márcia sempre já vem falando sobre a questão de você estar pronto ao discipulado. E esse discipulado que é proposto para nós, dá-nos compreensão dessa mensagem da cruz, onde a pessoa vai estudando, vai compreendendo o que é essa mensagem. Né? E esse slide nos mostra, não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Olha que bacana, né? Foi o amor de Cristo na cruz por nós. Não os pregos, mas ele que te amou. Antes mesmo de você nascer, o Senhor Jesus já tinha te amado, já tinha derramou o sangue dele por você. Então, o que é chamado proto-evangelho, segundo Gênesis 3,16? Então, nesse primeiro tópico já traz isso, né? O que seria isso? Outro evangelho? Mas quantos são os evangelhos? Então, vamos ver o que significa esse proto-evangelho. Se você ainda não pensou, né? Então, vamos ver comigo aqui. Proto, então, significa início, primeiro. Evangelho, do grego evangelion, significa boa notícia, boa nova, boa mensagem, comunicação de Deus aos homens. Então é aquele texto que eu li, Deus, já no começo, como o homem pecou, Deus já teria que preparar, né, a redenção, a salvação, o perdão do ser humano. E aí chama do primeiro evangelho, a primeira palavra de Jesus que é colocada para que deveria de vir Jesus e como ele deveria de morrer por todos nós para nos salvar da condenação eterna. E para onde aponta a profecia do Antigo Testamento? Para os sacerdotes, para os profetas, para os levitas. Por que tantas profecias? As profecias só apontam para um, para Jesus Cristo. E você pode testemunhar todos os livros do Antigo Testamento, e com a vinda de Jesus, e apóstolo Paulo, João e Pedro, tudo vai estar falando de Jesus, e para Jesus e a vinda de Jesus. Que profeta narra com detalhes o sofrimento e a morte do enviado do Senhor? E quais são alguns desses detalhes? Então, qual profeta? Os profetas maiores, profetas menores, você sabe, né, que tem profetas maiores, não pelo tamanho, né, mas a quantidade que ele escreveu. E tem também profetas menores, que também não é por ser menor, mas também pela quantidade de material que ele escreveu. E aí, então, nós vamos lá ao livro do grande profeta Isaías, capítulo 53, que mostra quantas coisas ele sofreu. Você pode ler lá depois com calma, é muito grande, não vou ler, né, para não estourar o nosso tempo, mas foi uma pessoa que sofreu, morreu por nós, todo tipo de sofrimento, de chicotada, humilhação, foi cuspido, torturado ali, psicologicamente, foi humilhado e ainda terminou dando a sua vida na cruz por mim e por você. Então pense nisso. Né? O discipulado proporciona a compreensão da mensagem da cruz. Em segundo lugar, discipulado impõe a responsabilidade de carregar a cada dia a cruz. A palavra de Deus não nos isenta da cruz, mas devemos estar sempre preparados, né, para assumir essa cruz que Cristo colocou para nós. E esse slide, olha que interessante. Por que mudaram a mensagem da cruz? Por acaso a humanidade não tem mais pecado e não precisa mais ouvir? Arrependei-vos? Hoje em dia a pessoa entra na igreja, fica do mesmo jeito e nunca muda.
Então, quem sabe é o momento de pensarmos que precisamos orar para a nossa igreja evangélica, para ser pessoas mais dedicadas, pessoas que buscam mudar, buscam renovar e que buscam dar um bom testemunho. Primeira coisa que nós estamos pensando nesse segundo tópico, o discipulado impõe a responsabilidade de carregar a cada dia a cruz. Na compreensão de Dietrich Bonhoeffer, um pastor e teólogo alemão, o que significa tomar a cruz? O que significa? Não é qualquer coisa, muita coisa ou nada. Então, o que ele vai estar dizendo? Se você tem a lição aí, você leu, você vai ter observado. Se você não leu, acompanhe comigo então o que ele vai estar dizendo. Dispor-se a romper ligações com o mundo. Primeira coisa, muitas pessoas querem viver para Deus e querem viver para o mundo. Ou você vai viver para Deus ou você vai viver para o mundo. Para os dois não tem jeito. Ou você vai agradar o Deus do mundo ou Deus vivo e poderoso que cuida de você. Então tem que romper. Você está no mundo cheio de coisas ruins, cheio de pecado, mas nem por isso você tem que viver as coisas erradas que tem no mundo. Em segundo, oferecer-se em favor dos outros. Não é só você pensar em você mesmo, mas pensar em que muitas pessoas precisam de ajuda, precisam do seu conselho, da sua oração, às vezes de uma palavra amiga, de um gesto, de apenas ouvir. Não é que você tem que ir lá dar uma esmola para alguém ou dar uma cesta básica. Não, às vezes a pessoa também precisa da sua presença, da sua ouvir. Hoje nós estamos limitados, não podemos ir até as pessoas, mas quando passar essa pandemia você vai poder falar de Deus, falar do amor de Deus, porque vai ser tantas as situações que vamos encontrar que o povo de Deus vai precisar estar atento para acolher essas pessoas que vão estar passando por grande sofrimento. Mais uma coisa, o que significa morrer para este mundo e viver para Cristo? Eu vou morrer, e agora o que eu vou fazer? Vou morrer fisicamente? Não, é a morte dos seus desejos, da sua natureza pecaminosa, da sua vontade, o seu eu, quer fazer as coisas erradas, quer fazer o que o mundo oferece, e Deus fala que você tem que buscá-lo, amá-lo, e isso é você morrer para o mundo, morrer os seus desejos pecaminosos para o mundo. Vamos ver se a resposta é essa mesmo? Negar a si mesmo para seguir a Cristo. Então, o que significa morrer para o mundo? Negar a si mesmo, não é morrer morte física, mas é você largar tudo aquilo que é errado, que é pecaminoso, para viver para Deus, para Cristo. Na cruz, Cristo se identificou conosco, tomando sobre si a nossa culpa, morrendo para que tivéssemos vida. Que impacto esse exemplo de altruísmo deve exercer em nós? Acontece alguma coisa? Vai agir alguma coisa? Que resposta você daria? Então vamos ver qual foi a resposta que eu tenho colocado aqui para nós. Para vivermos em novidade de vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque não devemos pensar que o evangelho, ser cristão, é a vida de oba-oba, só felicidade, só milagres, não é só prosperidade, não. Mas também não devemos olhar para o outro lado, que seguir a Cristo não é você estar cabisbaixo, não é você ter uma vida de sofredor, nada dá certo, tudo dá errado, que vida é essa, não tenho prazer em nada. Não, você ter prazer na vida, passar por dificuldade, passar por lutas, mas também você ter alegria em poder ser abençoado e você impactar outras pessoas. Porque a vida cristã, isso não é só sofrimento, ou ficar lamuriando, ou ficar reclamando, mas é você também agradecer a Deus, viver a sua vida em novidade de vida. Foi para isso que Cristo morreu por você. E para levar a carga um dos outros. Aquele que já às vezes não consegue nem caminhar mais, precisa então de que alguém ajude a carregar, como aquele homem que estava enfermo em cima de uma maca, onde 4 amigos levaram ele até Jesus. Então tem hora que vamos ter que juntar 4 irmãos para levar um até a presença de Cristo. Pense nisso. Como está a sua vida? Você é aquele que está acamado em cima de um leito, ou você é aquele que pode ajudar as pessoas que estão em cima de um leito? Não sei, pense nisso, você sabe. É possível haver discipulado genuíno sem cruz? Não, eu não quero saber esse negócio de cruz, de pecado, de mudança de vida. Eu quero saber só o que Deus tem para mim, só de bênção. E a vida não é só de bênção. A vida, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Mas, em primeiro lugar, tem a cruz. Temos que passar pela cruz. E pode haver discipulado sem cruz? Você acha que pode? Eu acho que não.
Não tem jeito. Você tem que passar pelo crivo da cruz, pela cruz de Cristo. Não há outro caminho, não há como você entrar pelo céu, pela porta dos fundos. O céu só tem uma entrada. Jesus Cristo, ele é a porta. E não adianta. Outra palavra. Que constatação acerca das implicações do discipulado Paulo faz junto aos filipenses? A igreja evangélica brasileira tem compreendido isso? E aí o texto que ele usa é Filipenses 1, 29 e 30, que diz: porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouviste que é o meu. Então esse que é o texto. Então, que implicações esse texto traz, sobre o discipulado e que Paulo falando aos filipenses sobre isso. Então, o que a gente pode pensar? Que Filipenses, a palavra fala que é padecer por Cristo, é dar vida por Cristo. Não morrer, que Cristo já morreu por nós, mas a sua vida de dedicação, a sua vida de humildade, a sua vida de companheirismo para aqueles que estão precisando. E você vai fazer uma grande obra para Deus. Porque olha aí, ó, que interessante. Existem igrejas que buscam somente cura, prosperidade e se esquecem totalmente da cruz de Cristo. Não é mais fácil você buscar, só as coisas boas? Não é mais fácil você comer um doce do que você comer um prato de jiló? Com certeza é mais fácil. Mas devemos estar vivenciando tanto as coisas boas como as coisas ruins também que a vida nos apresenta. Então, estamos caminhando para o terceiro tópico, que fala: o discipulado prepara o discípulo para as consequências da cruz. É o que nós já viemos falando, que nós temos que estar preparados, o que vai vir sobre nós. E talvez muitas pessoas em outros países, como aqui no Brasil, não estão preparados para essa pandemia de ter que ficar em casa. E agora muitos estão passando situações difíceis que tem que se adequar agora a essa questão. E um grande pastor foi John Stott, que deixou muitos livros, comentários e seu material aí para quem quiser pesquisar. Ele diz assim: não devemos considerar a cruz como derrota e a ressurreição como vitória. A cruz foi a vitória conquistada e a ressurreição foi a vitória endossada, proclamada e demonstrada. Então, que bênção, A cruz não foi o fim, mas a cruz foi o começo de tudo. E uma coisa para nós pensarmos: como entender o fato de que a cruz de Cristo é motivo de escândalo, mas também de glória? Hebreus 11 fala sobre o sofrimento que sobrevieram a muitos por causa da sua fé. Hoje, que exemplos você conhece de cristãos que estão sendo perseguidos por causa da fé em Cristo? Então, também não vou ler esse texto, que é um texto muito grande, mas lá fala das pessoas que foram exemplos na Bíblia de pessoas de fé, que testemunharam, que dedicaram a sua vida e que morreram em prol da causa do Senhor Jesus. Então você leia lá, veja lá, que bonito, que vai nos motivar, nos fortalecer a aprendermos cada vez mais sobre isso. Então vamos ver que resposta nós podemos dar a essa pergunta. Tem países que ocorre perseguição religiosa. Graças a Deus, o nosso Brasil ainda não tem perseguição, graças a Deus. Espero que nunca venha a ter. Mas há países que há perseguição e há países aqui, até vizinhos nossos, que há perseguição. Então nós devemos a cada dia firmar nossa vida, nossa presença com Deus, com Cristo, porque nós somos pessoas livres, podemos adorar e bendizer o Senhor. Então certifique que você mesmo na revista Portas Abertas. Quer conhecer um pouco sobre essas questões e outras mais e testemunhos de pessoas que estão sofrendo? Entre aí nesse site e pesquise. Ou então, se você já tem a revista, você pode pedir também a revista. Eu fui colaborador por algum tempo, e eu vejo que eu estou precisando voltar a ser colaborador. A revista é desse tipo assim, Cristãos Perseguidos. Você se importa? Portas Abertas, servindo cristãos perseguidos. E aí traz testemunho dos cristãos por todo o mundo. Porque tem hora que nós achamos que a nossa vida está ruim, está chata, está sem graça. Mas a hora que você lê o testemunho ou vê essas mensagens de quantas as pessoas estão sofrendo, aí sim você vai ver
que o seu sofrimento, perto de que muitos estão sofrendo, não é nada. Então pense nisso. Vamos continuando aí na nossa meditação, né, na lição dos tópicos. Conforme a mensagem de Pedro, que garantia tem os cristãos diante da perseguição? Então, para quem tem lá, não esqueci de colocar aí, mas é 1 Pedro 5,10, que fala assim, o texto: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10. E aí, qual é a resposta que nós vamos dar? Fortalecimento na hora da provação. Com certeza, aqueles que passam provação, né, eles se sentem fortalecidos não na sua própria vontade, ou não que vão ganhar um prêmio de dinheiro, ou que vão ser considerados um mártir, né, mártires, ou que vão receber alguma coisa. Não, mas que são fortalecidos por estar vivendo para Cristo. Que certeza deve motivar o discípulo de Cristo diante das ameaças decorrentes do compromisso com a cruz de Cristo? Será que há algum motivo que nos ajuda, que nos capacite, que nos fortaleça, né, em momentos aí agora como esse, né, que estamos nos nossos lares, e sermos testemunhas dentro da nossa casa? Porque muitos estão desesperados, não sabem o que fazer. Às vezes pode estar havendo problemas no relacionamento conjugal, pode estar havendo relacionamento com as crianças, e aí desencadeia toda uma questões de doenças, né, psicossomáticas também, de tristeza, de desânimo, de depressão, ansiedade, insônia e por aí vai. Então é o momento de a gente pensar como está a nossa vida como cristão, como servo de Deus. E a cruz é símbolo da vitória de Cristo e do seu povo. Então, que certeza deve motivar o discípulo de Cristo diante das ameaças decorrentes do compromisso com a cruz de Cristo? A vitória de Cristo na cruz, o que Cristo fez por nós, preparou por nós. Então, nós só temos que nos alegrar em Deus por todas as coisas. Por que muitas igrejas não ensinam que o discipulado cristão inclui a cruz? Por que não ensinam isso? Por que não falam da cruz? Por que não pregam sobre o pecado? Por que não pregam que fazia diferença? Porque seguir a Cristo sem sofrimento atrai multidões. Você concorda comigo, não? Que é muito fácil quando tem, né, só tem bênção, mas não tem obrigação. Então é muito fácil a gente pensar nisso, a gente vê que só vamos receber e também não vamos compartilhar. Então seguir a Cristo sem cruz é muito fácil e agrada multidões, e muitas igrejas estão cheias, né, porque a gente vê isso. E lembrando disso, que uma vez, uma das pregações do pastor Hernandes, ele cita que uma igreja grande lá dos Estados Unidos, né, na época que ele foi lá, com certeza, ficou sabendo dessa situação, lá o pastor proibiu falar sobre pecado, né, porque as pessoas já viviam tão sofridas, se falar sobre pecado ia desanimar alguns. Mas pense se você tiver um rótulo de um veneno e tirar o rótulo e falar, pode beber, não faz mal. Vai beber? Quem vai beber alguma coisa que está escrito veneno e se você tirar não faz mal? Vai morrer? Com certeza não. Então, nesse momento, estamos finalizando. Que você possa ter aproveitado, né, esse momento desse estudo discipulado e cruz, que primeiro o discipulado proporciona a compreensão da mensagem da cruz. Segundo, o discipulado impõe a responsabilidade de carregar a cada dia a cruz. E terceiro, o discipulado prepara os discípulos para as consequências da cruz, que a gente vê que não é muito fácil, que poucos é que querem assumir o compromisso de carregar a cruz. Então, nesse momento, vamos orar. Ainda tem um vídeo para terminar, uma música pequena, mas eu gostaria de falar com Deus sobre a sua vida e orar com você e por você. Pai de amor, Deus bendito, nesse momento colocamos, ó Pai, esta vida diante do Teu altar, que está precisando, ó Pai, de algo mais, está precisando de uma necessidade, às vezes necessidade básica, às vezes um companheirismo, às vezes um entendimento, às vezes de conhecer ou parar para ouvir no seu próprio lar a histeria, gritaria, a isolamento,
Mas esse momento é das famílias, ó Pai, estarem entendendo um ao outro, tá buscando compreender um ao outro e orando uns pelos outros e sendo testemunhas dentro do seu lar. Abençoa o teu povo, fala ao nosso coração, que possamos fazer diferença, Pai, onde quer que estivermos, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do seu nome. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, e lembrando que à noite, né, nós vamos ter a ceia do Senhor, então que você esteja preparando com aquele vídeo que eu mandei, preparando os elementos, e que na hora certa e oportuna vamos participar junto da ceia do Senhor. Aqui fica um forte abraço, que Deus te abençoe e que você ouça esse cântico aí para nós estarmos terminando. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado